Em fevereiro de 2020, quando nós fizemos a nossa primeira live, eu imaginava, bom, em 2021 está tudo resolvido, né? E vamos voltar a encher o nosso auditório. Bom, chegamos a 2021 e repetiu-se a mesma cena, né? Apresentação virtual e essa esperança de que em 2022 pudéssemos nos reencontrar fisicamente. Bom, quem sabe, então, em 2023. Eu também quero, inicialmente, agradecer aos apoios dos nossos parceiros, especialmente o Sindicato das Empresas Contábeis, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sindicato da Indústria Metal-Mecânica, o Sindimetal, o Sindicato da Indústria de Alimentos, Sindicato da Indústria de Transportes de Carga, Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose, a Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba, a Associação das Empresas de Base Florestal, Câmara Francesa e, finalmente, Câmara Alemã. É muito importante esse apoio, né? Especialmente na divulgação do evento. Bom, costuma-se dizer, ou está escrito, que é preciso, deve-se dar a César o que é de César. O problema é que é cada vez mais difícil a gente saber o que é de César e, principalmente, o que não é de César. Por quê? Porque a gente vive um cenário caótico, tanto no âmbito legislativo como no âmbito judicial. O que a gente presencia são medidas desencontradas, leis que tornam o sistema tributário ainda mais contraditório e complexo, de um lado, que são interpretações anteriores, neste ano, elas acabam reconhecendo a invalidade jurídica do tributo, mas por meio do Instituto da Modulação, acabam passando a seguinte mensagem: isso não é devido a César, mas de qualquer maneira você vai ter que pagar. Então, é o que a gente viu ao longo de 2021, diversas decisões justamente nesse sentido. E nós vamos analisar algumas delas ao longo dessa exposição. Então, nós temos a tal, vou repetir, a modulação, né, como um mecanismo que cria ainda mais incerteza e mais insegurança para o contribuinte. Porque, basicamente, diz, você venceu, mas você não vai levar. E é isso que nós temos, repito, né, nós temos presenciado ao longo dos últimos 2 anos, principalmente, por conta das chamadas sessões virtuais do Supremo Tribunal Federal, que são sessões em que não há sustentação oral, não há debate, não há manifestação, simplesmente cada ministro deposita o seu voto numa urna eletrônica, por assim dizer. E isso levou a uma enxurrada de decisões desencontradas, conflitantes e assim por diante. Então, hoje, né, a compor esse quadro caótico, como eu dizia, nós temos a modulação. Bom, feitas essas considerações iniciais, eu dividirei com o Dr. Alan Bonar, também está aguardando para falar, e vai, em breve, se manifestar acerca do COFINS. Eu começo falando do imposto de renda. E, em matéria de imposto de renda, o que nós vimos, especialmente ano passado, foram tentativas desastrosas de fazer uma reforma desse tributo, criando o IR sobre dividendos, além de outras modificações propostas pelo governo. Essa alteração passou a toque de caixa na Câmara dos Deputados, sem debate, sem discussão, sem troca de ideias, né? Passou rapidamente. E felizmente, estacionou no Senado Federal. Né? Foi enviada para o Senado no final do ano e lá parou. E há pouquíssima chance, no meu ponto de vista, dessa reforma ser aprovada em 2022, por várias razões. A mais óbvia delas, que tem maior peso, é justamente deputados, além de estarem preocupados, evitam justamente votar qualquer medida
tributária ou não tributária, que tenha caráter mais polêmico, a fim de não afugentar eleitores. E certamente essa alteração do imposto de renda é uma das medidas mais polêmicas. Então, é altamente improvável que ela seja aprovada ao longo deste ano. Bom, e se fosse aprovada, o que aconteceria? Aí nós temos uma boa notícia para vocês. Ano passado, entre outras tantas decisões sobre imposto de renda, o Supremo Tribunal Federal, alterando o entendimento anterior, adotou uma posição no sentido de que, aprovado qualquer medida que aumente o imposto de renda ou qualquer outro tributo de base anual, essa medida não vale para o ano calendário, né? E, portanto, não tem eficácia, vale para o ano calendário, mas não é eficaz. E, não sendo eficaz, ela não afeta a declaração apresentada no exercício seguinte. Vamos dar um exemplo bem concreto. Então, se, porventura, fosse aprovada a tributação de dividendos em 2022, ela não seria tributável nem em 2022 e nem na declaração anual apresentada no exercício de 2023. Esse digamos, o aspecto bastante prático dessa decisão tomada pelo Supremo. Uma outra boa notícia em matéria de imposto de renda, e também se trata de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que não incide imposto de renda e CSL sobre juros moratórios incidentes na restituição ou recuperação de tributos recolhidos indevidamente. Independentemente dessa restituição ou compensação, se dá sob a forma de precatório ou de compensação via perde-ponto. Então, tomando o caso mais notório, né, da ICMS sobre a base de a restituição do PIS/COFINS relativa ao ICMS sobre a sua base de cálculo, sobre a qual o doutor Alan falará em breve. Todos os encargos moratórios incidentes sobre o valor a ser restituído ou compensado estão livres da incidência de imposto de renda e CSL. E isso vale para qualquer discussão judicial, para qualquer ativo tributário a ser recuperado, crédito tributário a ser recuperado, e independente, repito, da forma de recuperação ou restituição desse valor. Foi fixada nessa decisão do Supremo a seguinte tese: é inconstitucional a incidência do imposto de renda e da CSL sobre valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de débito tributário, ou, isso não está na tese, mas vale por analogia, de compensação. Passando a uma outra questão, né, e depois nós ficaremos à disposição de vocês para responder eventuais dúvidas acerca de qualquer das que estão sendo expostas aqui. Doutor, aproveitando... A questão dos incentivos fiscais. Essa é uma questão que tinha sido equacionada legislativamente e agora, por meio de uma série de soluções de consulta, a Receita Federal tenta, de certa maneira, desconsiderar o próprio texto legislativo, o que não é surpreendente, porque volta e meia isso acontece, né, por meio de instruções normativas, soluções de consultas e outros atos infralegais. O que sucede? Em matéria de incentivos fiscais, havia uma grande discussão relacionada à dedução desses incentivos da base de cálculo do imposto de renda, da CSL, do PIS e da COFINS. Por que havia essa discussão? Porque a Receita Federal entendia que, para que esses incentivos fossem
dedutíveis, as chamadas subvenções para investimento, seria necessário o contribuinte rigorosamente comprovar ter aplicado integralmente o valor do incentivo na ampliação de plantas ou na criação de novas plantas industriais, ou se tratando de incentivos para o atacado, depósitos, armazéns e assim por diante. Ou seja, se não houvesse a prova cabal da aplicação do incentivo, no valor do incentivo, este não poderia ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda e da CSL. Pois bem, veio a Lei Complementar 160, Lei Nacional, para dizer o seguinte: não há necessidade disso, não há necessidade desta prova de que o incentivo foi efetivamente aplicado. Basta que este incentivo, para fins de dedução, seja mantido em reserva de incentivos fiscais e não seja distribuído posteriormente como lucro. Ou seja, basta a reserva contábil e a preservação dessa reserva, né? Que não seja de forma direta ou indireta atribuída aos sócios ou acionistas da sociedade. Isso está absolutamente claro no texto legislativo. Agora vem a Receita Federal, em várias consultas apresentadas ao longo de 2021 e também 2022, e diz: não, independentemente da reserva, que é obrigatória, além disso, nós vamos continuar exigindo a prova, a demonstração efetiva de aplicação desses recursos em plantas industriais, em armazéns, enfim, em investimentos concretos, em instalações físicas, maquinários, equipamentos e assim por diante. Ora, esse entendimento da Receita Federal é 100%, 1000% irregular. Se antes a legislação dava margem a ele, deixou, eu insisto, deixou de dar margem a essa posição a partir do advento da Lei Complementar 160. Então, é um assunto que, infelizmente, por, chamemos assim, birra da própria Receita Federal, é um assunto que estava equacionado, mas voltou a gerar incertezas. Agora, para mim, parece mais do que evidente, até considerando as decisões dos tribunais, de que essa posição da Receita Federal não vai passar. Será derrubada e arrisco opinar que será derrubada no próprio âmbito administrativo pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o órgão julgador dessas questões. Passando adiante, um outro tema que surgiu ano passado e que tem gerado controvérsias, porque impacta na apuração do imposto de renda e da CSL, são as novas regras relativas à dedução do auxílio alimentação ou do programa de alimentação do trabalhador da base de cálculo do imposto de renda e da CSL. Essas regras foram veiculadas pelo decreto 10.854, de novembro de 2021. E o que elas dizem, basicamente? Que, primeiro, a dedução se aplica apenas e tão somente aos empregados que recebam até 5 salários mínimos. É o primeiro limite. E o segundo limite é que essa dedução fica limitada a 1 salário mínimo por empregado. Ou seja, o valor do auxílio alimentação pago a empregados que recebam mais de 5 salários mínimos não é dedutível. E para aqueles que recebam menos de 5 salários mínimos, ele só é dedutível até o valor de 1 salário mínimo. Ou seja, o auxílio que ultrapassar 1 salário mínimo não é dedutível. Bom, já logo em seguida a edição desse decreto, começou o contencioso acerca dele. Por quê? Porque ele não tem base legal.
Por quê? Porque esses limites não encontram respaldo na Lei 6.321 de 76, que é justamente aquela que criou o auxílio alimentação. Então, já temos visto várias liminares sendo concedidas, né, para garantir às empresas que elas possam continuar deduzindo o auxílio alimentação de acordo com os critérios anteriores, ou seja, os critérios que tinham respaldo, tinham base na lei. Uma última questão que eu quero abordar em matéria de imposto de renda diz respeito, e também envolve contribuições previdenciárias, diz respeito àquilo que, de forma pejorativa, né, é chamado de pejotização. Ou seja, o uso de pessoas jurídicas para prestação de serviços profissionais a terceiros, que é comum em diversos ramos, né? Medicina, própria advocacia, engenharia, jornalismo, e assim por diante. Então, sempre há uma reação por parte da Receita Federal que tenta desqualificar o tratamento tributário próprio a pessoas jurídicas, alegando que, na prática, é uma forma de dissimular relação de emprego, relação de subordinação. Pois bem, em várias decisões recentes, e não tão recentes assim, o Supremo Tribunal Federal tem deixado absolutamente claro que subordinação não pode ser presumida, né? Tem que ser devidamente provada, devidamente demonstrada. E por quem? Pelo fisco, né? E pela Justiça do Trabalho, quando se trata de efeitos trabalhistas. Então, em caso recentíssimo, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma decisão do próprio Tribunal Superior do Trabalho que ia na contramão desse entendimento. Então, em princípio, o uso de pessoas jurídicas para a prestação de serviços profissionais, inclusive serviços de natureza administrativa, é perfeitamente regular, desde que não camufle ou não dissimule relação de subordinação. E, ao fazer uso da pessoa jurídica, há dois efeitos, né? Uma redução do imposto de renda para quem recebe o valor dos honorários, da remuneração, e uma redução nas contribuições previdenciárias para quem paga. Então, aí é uma dupla vantagem que justifica que, com bom senso e de forma reta, né, sem desvio, seja usado esse mecanismo. Bom, feitas essas primeiras considerações acerca do imposto de renda, e depois me colocando à disposição de vocês para responder, analisar dúvidas, eu passo a palavra ao nosso colega, o Dr. Alan Bonar, para que ele avance também num tema que é de muito interesse, que é a COFINS. Pessoal, bom dia a todos, né? Agradeço novamente a participação de todos, reitero os agradecimentos aos parceiros nossos aqui do escritório. E vamos falar um pouquinho agora sobre COFINS, PIS, alguns temas que são relevantes. E o primeiro deles é um tema não tão novo, mas que continua tendo novos desdobramentos, que é referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Bom, essa discussão é uma discussão bastante antiga e teve o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em sede de um recurso com repercussão geral reconhecida. O primeiro julgamento da questão de mérito ocorreu lá atrás, em 2017, em 15 de março de 2017. E, em face dessa decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS, a Fazenda opôs embargo de declaração, buscando rediscutir vários pontos relacionados ao mérito e suscitando a modulação de efeitos, que o doutor Leonardo até comentou no início da apresentação. É um expediente que a Fazenda vem utilizando em todas essas ações
tributárias que têm um impacto para muitos contribuintes. Então, no final, na metade do ano passado, em maio de 2021, o STF ele julgou esses embargos de declaração e acolheu a modulação de efeitos pretendida pela Fazenda. Então, ele criou ali uma data de corte, né? As ações que foram ajuizadas até o dia 15 de março de 2017 possibilitam os contribuintes a recuperarem os créditos nos 5 anos anteriores ao ajuizamento. Então, é um período bastante extenso. E, nos demais casos, caso o contribuinte tenha proposto a ação após o dia 15 de março de 2017, ele só poderia recuperar os créditos até essa data. Tá? Então, esse é o posicionamento que vem sendo adotado já pela Receita, inclusive para fins de fiscalização. Isso traz alguns impactos, principalmente porque a gente acompanha vários casos, tiveram várias empresas que propuseram as ações após março ali de 17, só que a ação teve uma tramitação rápida e acabou tendo um trânsito em julgado antes de março de 21, antes do Supremo exercer essa modulação de efeitos. Então, o procedimento normal aqui, a empresa com a decisão transitada em julgado, ela vai fazer a habilitação desses créditos no âmbito administrativo, na forma do artigo 100 e seguintes da IN 2055, Receita Federal, ela vai desistir de executar judicialmente esse título, ter o crédito habilitado na via administrativa e começar a exercer a compensação. Nesse processo de habilitação, a Receita ela não entra na parte de fiscalizar a validade ou não dos créditos. Ela só reconhece que o contribuinte tem direito ali a fazer a compensação. Só que, quando a empresa começar a compensar, o que a Receita vem adotando como praxe? Ela não profere ainda nenhum despacho decisório sobre a compensação, só que, nesse meio tempo, a Fazenda ela propõe uma ação rescisória, né? Buscando o quê? Travar toda a compensação do contribuinte e rescindir essa decisão judicial que ele teve favorável e já transitado em julgado. Ou seja, isso vem criando problemas para muitas empresas. A gente não tem ainda um posicionamento uniforme dos tribunais, até por se tratar de uma discussão ainda recente, mas o grande problema é, né, nessa ação rescisória, a União ela não busca só travar as compensações dos créditos anteriores ali a 15 de março de 17. Ela acaba travando todas as compensações da empresa. A empresa propôs uma ação, teve uma decisão judicial já transitada em julgado, respaldada na segurança jurídica da coisa julgada, ela faz um pedido de compensação e acaba tendo isso inviabilizado como desdobramento de uma modulação de efeito, que acaba não sendo clara justamente nessa questão, né? Se a ação transitou em julgado ou não antes do julgamento dos embargos pelo Supremo. Tá? Esse é um ponto bastante delicado e que vem ainda sendo objeto de questionamentos. Um outro desdobramento da ação referente à exclusão do semestre da base de PIS/COFINS diz respeito a ações coletivas propostas por sindicatos ou entidades associativas, né? Qual que é a extensão dessa decisão para os associados, para os filiados? Em dois casos, se eles já eram filiados antes, mas ainda possuíam alguma ação individual, discutindo mesmo a mesma questão. Nesse caso, a gente tem uma previsão na legislação de que o associado, o filiado, a sindicato ou uma associação, ele tem que desistir ali da ação individual num prazo de 30 dias, contado da data em que ele teve ciência do ajuizamento da ação coletiva. Essa ciência tem que ser uma ciência comprovada, usando os termos da lei. O que vem ocorrendo em casos práticos? Quando é proposta um mandado de segurança coletiva ou uma ação coletiva, o próprio juiz determina a expedição de um edital, que é publicado no Diário Oficial da União, com a informação da propositura da ação, e a partir disso considera-se que o associado teve ali uma intimação ficta da ciência dessa ação.
Então, a partir da publicação do edital, ele deveria desistir da ação individual num prazo de 30 dias. Né? Esse é um primeiro ponto. Uma segunda questão é, se a empresa não era associada ao sindicato quando foi proposta a ação, mas se associou ainda antes do trânsito em julgado. Aí a gente tem que adotar uma postura um pouco mais cautelosa e até fazer uma análise casualística mesmo, né? Considerando data de associação, se na ação existiu a expedição desse edital informativo, e verificando também se a associação ocorreu antes ou depois do julgamento pelo Supremo, porque pode-se chegar ao entendimento de que uma associação, nesse momento, por exemplo, ela teria só como finalidade ali evitar os efeitos da modulação. Então, são algumas questões que ainda não temos decisões judiciais a respeito, mas que podem ser suscitadas nessa tramitação. Né? Bom, então, referente a exclusão do ICMS PIS/COFINS, né, tendo a sentença, a empresa vai fazer aquele pedido de habilitação, requerimento administrativo, e se a empresa não teve nenhuma ação judicial discutindo essa tese, bom, ela vai ter que realizar a retificação das declarações de PIS/COFINS retroativas até o dia 15 de março, até a competência ali de março de 2017. Esse é um problema porque, com a retificadora, ela reabre o prazo ali para uma eventual fiscalização por parte da Fazenda. Então, tem essa peculiaridade. Tá? Um outro desdobramento ainda dessa ação, que o doutor já comentou, diz respeito à Selic, incidente na recuperação, aí, na repetição de indébito, seja via precatória ou seja mediante compensação administrativa. Esse valor do Selic ele é excluído, hoje ele não sofre a incidência do IR e da CAS, por conta de uma decisão também do Supremo do final do ano passado. Tá? Então, normalmente essas ações são antigas, muitas vezes o valor da Selic acaba ultrapassando até o valor das próprias contribuições. Isso tem um impacto financeiro bastante significativo. Bom, um outro ponto que a Receita Federal passou a questionar ainda sobre essa discussão foi, bom, se o Supremo reconheceu que o ICMS destacado em nota fiscal ele não integra a base do PIS e da COFINS, o ICMS que foi destacado nas notas fiscais de entrada, né, das compras que a empresa efetuou, ele também tem que ser excluído da base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS. Então, assim, o Supremo buscou trazer um entendimento bastante expansivo, a Receita Federal, desculpe, um entendimento bastante expansivo, até foi editado no ano passado um parecer da COSIT, que é o órgão de cúpula da Receita Federal, justamente nesse sentido. A empresa que apurar ali crédito de PIS/COFINS sobre ICMS, ela vai ter que também fazer a apuração para estornar os créditos de entrada. Tá? Com base nesse parecer normativo, a Procuradoria da Fazenda, a PGFN, foi até bastante coerente, agiu de forma rápida. Eles editaram um parecer, um ato, não é um parecer normativo, é um ato da própria Procuradoria, informando que não é possível que a Receita adote esse entendimento. Né? Com base na decisão do Supremo e do que estava em discussão ali, ela não pode exigir que o contribuinte faça o recálculo dos créditos de PIS/COFINS da entrada. Isso não foi objeto da discussão no recurso que foi julgado pelo STF. Bom, a partir dessa tese, a gente tem várias teses derivadas ali, né? Várias teses filhotes. A primeira delas, passar brevemente sobre o posicionamento de como que está cada uma delas. A primeira delas é a exclusão do ICMS-ST para o substituído, né? Ou seja, aquela hipótese em que o ICMS ele é recolhido no início da cadeia e o adquirente ali, ele é substituído, ele não efetua o recolhimento do imposto. O STF entendeu que essa discussão não é uma discussão que tenha repercussão geral, ele não efetuou o julgamento, não afetou um recurso para julgar isso
de forma que se estenda a decisão a todos os contribuintes. O STJ, até o momento, tem precedentes desfavoráveis para as empresas, eles entendem que, como o substituído ele acabou não destacando o ICMS na nota, ele não tem direito à exclusão desse ICMS que foi retido antecipadamente pelo substituto. Tá? Aqui, analisando algumas decisões do STJ, é até bastante peculiar, porque eles adotam em alguns momentos um entendimento assim, o substituído, em todo rigor, ele é o contribuinte do ICMS. O Instituto da Antecipação, ali, a substituição, é só uma forma de antecipação do recolhimento. Mas o STJ fala, não, o substituído ele não é o contribuinte de direito, ele é só alguém que sofreu uma repercussão econômica no recolhimento do imposto. Juridicamente acaba sendo bastante controvertido esse posicionamento. Mas essa decisão ainda, essas decisões do STJ ainda não são pacíficas. Na terça-feira, agora dia 15, o STJ ele afetou 2 recursos esse tema como recurso repetitivo. Então, a tendência é que daqui a alguns anos a gente venha a ter uma classificação, pelo menos no âmbito do STJ, sobre essa matéria. Uma outra tese derivada é a exclusão do ISS, da base de cálculo de PIS e da COFINS. Esse tema está em julgamento ainda no Supremo, tem um recurso com repercussão geral reconhecida, que é o recurso ordinário 592616. Se o Supremo seguisse uma lógica, ele daria o mesmo tratamento que ele teve para o ICMS. Mas, muitas vezes, o Supremo não tem. Na verdade, eu acho que na maior parte das vezes eles não trazem essa mesma lógica ali nas decisões. Uma outra tese referente a esse mesmo tema seria a exclusão do PIS, da COFINS, da base de cálculo da CPRB, contribuição previdenciária sobre a receita bruta, substitutivo da folha de pagamento. O Supremo aqui tem um entendimento desfavorável aos contribuintes, ele entende que não seria possível ali, a exclusão do PIS e da COFINS, porque a CRB ali se trata de um incentivo fiscal, então ela não estaria sujeita à apuração com a exclusão desses outros tributos. Da mesma forma, o Supremo entendeu que a exclusão do ICMS, da base de cálculo da CPRB, também não seria possível, pela contribuição substitutiva ser considerada um incentivo fiscal. Em relação à exclusão da CPRB, da base de cálculo de PIS/COFINS. É uma questão muito similar até do ICMS, mas o posicionamento do entendimento foi de que essa não é uma questão constitucional. Então, ele não julgou o mérito dos recursos que envolviam essa discussão, e o STJ não tem acolhido essa tese. Tem várias decisões, ainda em caráter isolado, em sentido contrário. Bom, passando um pouquinho, mudando um pouquinho o tema, mantendo ainda dentro do PIS e COFINS, mas passando agora para a parte de créditos, referentes ao regime não cumulativo. Uma discussão que vinha sendo bastante suscitada era referente à majoração de alíquota do PIS e da COFINS por meio de decreto, referente àquela questão do PIS e COFINS incidente sobre receitas financeiras. O STF proferiu um julgamento entendendo que o Executivo pode majorar essa alíquota ou até restabelecer essa alíquota, desde que ele o faça dentro dos patamares estabelecidos por uma lei ordinária, e aí lei em sentido estrito, né? O Executivo ele tem que observar ali um percentual máximo, esse percentual máximo tem que já estar fixado na lei, e se o decreto restabelecer a alíquota dentro desse percentual, ele acaba sendo considerado legal. Tá? Seria legal essa transferência ali de competência para o Poder Executivo regulamentar e, de fato, reinstituir um novo tributo. Bom, um outro tema que vinha sendo muito discutido também dizia respeito ao regime monofásico, né? Se os créditos decorrentes de aquisições de produtos que foram tributados no regime monofásico
gerariam créditos ou não do PIS/COFINS. Essa discussão ela se iniciou por conta de uma alteração legislativa, aí foi um enxerto que foi feito, uma lei, a lei do reporto, uma lei que regulamentava todo um regime especial e foi inserido ali, o chamado jabuti, né? Um artigo totalmente alheio ao objeto da lei, que falava que a empresa poderia manter os créditos de PIS/COFINS mesmo nas entradas com isenção, com alíquota zero ou com não incidência. A partir dessa alteração, passou-se a discutir no judiciário se os tributos submetidos ao regime monofásico gerariam ou não direito ao crédito. Em 2017, 2018, nós tivemos duas decisões do STJ favoráveis à manutenção desses créditos e, a partir daí, a gente teve um lapso, o STJ deu uma travada no julgamento da matéria e recentemente ele veio alterar esse entendimento. Então, hoje, seguindo o posicionamento da primeira sessão daí do STJ, né, primeira e segunda turmas, tem um entendimento atual já bastante pacífico, de que os produtos do regime monofásico não geram direito ao crédito do PIS/COFINS. Tá? Bom, outro ponto envolvendo a questão de créditos de PIS/COFINS. Definição de insumos, né? Foi reaberta toda uma discussão sobre o que se consideram insumos de PIS/COFINS, com o julgamento do STJ referente à fixação dos critérios da essencialidade e da relevância. Tá? Qual que era a discussão aqui? A Receita ela sempre adotou um entendimento muito restritivo para reconhecimento de crédito de PIS/COFINS. Basicamente, ela utilizava a definição de insumo da legislação do IPI. A Receita considerava insumos só bens que fossem consumidos ali no processo produtivo ou que passassem a integrar um produto final acabado. Né? Por outro lado, os contribuintes sempre defenderam uma conceituação bastante ampla de que todos os serviços contratados e bens adquiridos seriam insumos. O STJ, buscando pôr um fim a essa discussão, definiu que são insumos os produtos, os bens ou os serviços que sejam essenciais, né, para o processo produtivo ou para a prestação de serviços, ou que eles sejam relevantes, que eles sejam importantes para esse processo produtivo. Ainda que o processo ocorra sem esse produto, ele confere ali uma qualidade maior para o produto final acabado, por exemplo. Tá? Bom, a partir disso, reabriu-se vários questionamentos perante a Receita Federal para verificar se determinados serviços, determinados bens se enquadram ou não no conceito de insumo. Aqui eu trago alguns exemplos de soluções de consulta, atendimentos das receitas recentes. Né? O primeiro deles é despesas gastas com publicidade e propaganda. Os contribuintes questionaram perante a Receita, no meio de solução de consulta e em decisões do CARF também, se as despesas com publicidade e propaganda gerariam créditos ou não de PIS e da COFINS. Bom, a gente tem aqui 4 casos emblemáticos no CARF, 3 favoráveis e um contrário ao contribuinte. O primeiro deles é o caso que ficou mais conhecido, que é um caso que envolvia a empresa Ricardo Eletro. Né? O que acontecia? Essa empresa ela exercia ali várias propagandas dos seus fornecedores, então ela recebia valores dos fornecedores e gastava esses valores a mais também com despesas de publicidade e propaganda. Tá? Então, era o que se denominou ali como uma propaganda cooperada. Né? A despesa era paga parte pela Ricardo Eletro e parte pelo fornecedor. Nesse caso, o CARF entendeu que a empresa ela tem direito ao creditamento de PIS da COFINS com os gastos incorridos com publicidade e propaganda, porque ela tem como uma das suas atividades prestar serviços de publicidade para promover os produtos dos fabricantes, dos seus fornecedores. Um outro caso no CARF, que foi bastante emblemático também, foi o caso da Visa, né, a operadora de cartão de crédito. Ela recebia valores para propaganda de parceiros, recebia alguns valores, mas ela tem um gasto muito grande
com publicidade e propaganda. E fazendo uma análise casualística, o CARF entendeu que a função principal da Visa é desenvolver a sua própria marca. É uma empresa que trabalha só para a promoção da sua própria marca. E, por isso, ela teria direito ali ao reconhecimento dos créditos de PIS/COFINS com os gastos que ela incorreu em despesa e propaganda também. A propaganda, segundo o CARF, era uma atividade intrínseca à atividade fim da Visa. Um terceiro caso foi o caso da Natura, né? E aí a gente tem era um braço específico da Natura que cuidava do desenvolvimento de inovação de novas tecnologias. Então, ela gastava para fazer a propaganda dessas novas tecnologias e, por conta disso, o CARF entendeu que essas despesas são relevantes e até essenciais para a atividade da empresa, porque ela precisava fazer promoções ali e divulgação dos novos produtos desenvolvidos. E um caso contrário, de respeito ao caso do Netflix, né? Empresa que presta aí serviço de streaming, também passou a utilizar créditos com despesas que ela gastava com publicidade, com propaganda, mas nesse caso o CARF entendeu que, embora isso fosse muito importante para a atividade da empresa por uma questão de mercado, esses gastos não estavam relacionados à atividade desenvolvida, então não gerariam ali o crédito de PIS da COFINS. Então, assim, a gente vê que o próprio CARF ele acaba adotando entendimentos ainda muito oscilantes referentes à questão de crédito com publicidade e propaganda. Ora, entendendo que se esses valores forem importantes para a empresa, para a atividade desenvolvida, ele gera o crédito, ora, entendendo de forma contrária. Outras situações que nós temos acompanhado muito aqui no escritório também, diz respeito a serviços ambientais, que são prestados para algumas empresas, normalmente por exigência de legislação, né? Esses serviços, eles geram ou não direito ao crédito. Aí a gente tem também um posicionamento bastante oscilante por parte da Receita Federal. O primeiro exemplo seriam tratamentos de efluentes e de resíduos industriais. A gente tem uma solução da consulta da Receita do ano passado, a solução de consulta número 1 de 2021, no qual a Receita entendeu, olha, como para a atividade que a empresa desenvolve, ela tem a obrigação legal de promover um tratamento desses efluentes, resíduos industriais e resíduo de água, tratamento de água, esses serviços eles geram direito ao crédito, ela pode se creditar de PIS/COFINS sobre todos esses gastos. Fiz isso novamente, porque isso decorre de uma obrigação legal. Esse foi o entendimento da Receita. Como decorre de uma obrigação legal, isso é essencial para a atividade da empresa, porque ela não vai poder operar sem que ela contrate esses serviços, né? Por outro lado, num caso bastante análogo, envolvendo a implementação ou contratação de sistemas de logística reversa, que nada mais são do que serviços destinados ao tratamento de resíduos sólidos, né? Isso faz parte até da política nacional de resíduos sólidos que vem sendo implementada aí quase uma década, de forma gradual, mas que cada vez mais vem sendo exigido pelos estados e pelos municípios, né? A gente tem vários estados que já exigem que a empresa tenha a implementação desse serviço, uma imposição legal. Sem serviço de logística reversa, ela não vai, por exemplo, poder renovar ou obter uma licença ambiental, e a empresa não opera, né? E foi justamente num caso desses que um contribuinte formulou uma solução de consulta e o entendimento da Receita foi, olha, em que pese esse serviço de logística reversa venha por conta de uma determinação legal, uma obrigação legal, isso não está relacionado com a atividade fim da empresa e não gera direito ao crédito. Então, novamente, a gente vê a falta de qualquer parâmetro por parte da Receita Federal, né? Ela vinha, em muitos casos, entendendo que, quando se tratam de custos incorridos por uma imposição legal, a empresa poderia se apropriar ali dos créditos de PIS da COFINS, e, nesse caso, mesma situação fática, uma obrigação ali decorrente de lei,
a Receita acabou não reconhecendo ali o direito ao creditamento. Tá? Um último ponto ainda sobre essa questão dos créditos de PIS/COFINS, de respeito a frete, despesas com frete. E aí a gente vem tendo várias decisões favoráveis no âmbito do CARF para reconhecer diversas espécies de gastos com frete ali que as empresas podem se creditar. Tá? O primeiro deles são o transporte de embalagens, ferramentas e materiais utilizados em máquinas e equipamentos que a empresa emprega na fabricação de produtos. Então, esse frete ele é incluído como insumo também, justamente porque ele está transportando um insumo para a empresa. Né? Um outro ponto de respeito a frete de transporte entre estabelecimentos da mesma empresa. Né? Aí a gente tem, por parte da Receita, um entendimento restritivo, de que não gerariam créditos os valores com esses transportes, mas tem uma decisão do CARF até recente, do ano passado, final do ano, e o CARF reconheceu que o transporte de produto, seja produtos em elaboração, ou sejam produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, eles geram direito ao crédito de PIS da COFINS. Justamente porque esse transporte ele faz parte do processo industrial e do processo de mercadoria que vai ser vendida. Muitas vezes a empresa tem uma planta industrial, a hora que finaliza a fabricação do produto, remete esse produto para um depósito, um armazém geral, para aí sim comercializar. Então, todas essas despesas de transporte ali, elas fazem parte do processo produtivo para a comercialização. Então, elas geram direito ao crédito de PIS da COFINS. Bom, em relação aos casos de PIS/COFINS, acho que eram esses os principais pontos, os mais recentes, né? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte do ICMS, vou repassar a palavra para o doutor Leonardo. Bom, agradeço a apresentação feita pelo Dr. Alan. Ele conseguiu transmitir muita informação importante e útil em tão pouco tempo, né? Mostrando aí um domínio completo dessas duas contribuições, os irmãos gêmeos, que, como se diz, né, se tornaram os tributos talvez certamente os mais complexos do Brasil, salvo o ICMS. Né? Então, de fato, o número de questões, de controvérsias, de conflitos relativos a essas contribuições só fez crescer aí ao longo dos últimos 20 anos. Né? Lembrando que até 2002 a gente só tinha um regime cumulativo desse tributo, que era de uma simplicidade franciscana. Isso acabou. Né? Então, quer dizer, acabou não, existe ainda o regime, muitas empresas não conseguem utilizá-lo, por várias razões, ou vedação legal, ou faturamento e assim por diante. Bom, vamos falar então do tributo mais complicado, que é o ICMS. Nós separamos algumas questões. A primeira delas, a mais momentosa de todas, que é a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS a partir de 2022. Vamos lembrar, né, que o diferencial de alíquota em operações interestaduais consiste justamente nessa diferença entre a alíquota interna do estado de destino, cobrada pelo estado de destino, e a alíquota interestadual exigida pelo estado de origem. Até 2015, o DIFAL só era exigido nas operações entre contribuintes. Então, quando um contribuinte do ICMS vendia para outro, localizado em outro estado, era devido o DIFAL no estado de origem e a alíquota interna, aliás, perdão, agora baralhei, era devido a alíquota interestadual na origem e a diferença entre a alíquota interna e a interestadual no destino. Nenhuma discussão quanto a isso, desde sempre previsto na Constituição Federal. O que aconteceu?
Com o advento e o crescimento exponencial do comércio eletrônico, muitos estados passaram, por conta própria, a querer exigir de forma inválida e irregular tributo no destino em operações que não estavam sujeitas a default. Isso gerou uma controvérsia e acabou gerando um compromisso entre os estados que levou à aprovação de uma emenda constitucional, a qual determinou que, doravante, também seria instituído esse regime do default nas operações destinadas a não contribuintes. E o não contribuinte, por excelência, é o consumidor pessoa física, o principal adquirente de produtos via comércio eletrônico. Então, foi aprovada essa emenda constitucional, se estabeleceu um período de transição de 5 anos, portanto, de introdução paulatina do regime, e os 5 anos passaram. Eis que, em 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, a qual arguía, entre outros fundamentos, que os estados não poderiam estabelecer nas suas leis ordinárias e em conjunto via convênios o default, sem prévio estabelecimento de regras gerais em lei complementar. É uma tese corretíssima. Qual que é o problema aí? E não é um problema só deste caso. É que, vejam, as coisas acontecem, cria-se um status quo aí por muitos anos, e, de repente, como um raio vindo do céu azul, surgem as decisões do Supremo em N matérias. Então, aqui, durante 5 anos, o default foi exigido e, de repente, ele se torna inválido. Aí vem aquele remendo usual, nós comentávamos agora há pouco, sob a forma da modulação. Ou seja, o Supremo diz, isso está errado, mas como esse errado perdurou durante vários anos, nós vamos ter que mantê-lo retroativamente. E é o que aconteceu aqui. Houve uma modulação de efeitos, de maneira que a cobrança do default, salvo em relação a empresas simples, foi mantida, apesar de inválida, apesar de inconstitucional, até 31 de dezembro de 2022. A decisão do Supremo foi, salvo engano, em março, abril, e o Supremo, então, anunciou que ficaria preservada a exigência do default durante os meses seguintes, para que houvesse tempo de que o Congresso aprovasse uma lei complementar e os estados, em conjunto, via CONFAS, e individualmente via legislação ordinária, editassem as normas necessárias na esteira dessa lei complementar. Bom, tudo resolvido? Parecia que sim, né? O problema é que esta lei complementar foi aprovada pelo Congresso apenas em dezembro e foi promulgada e sancionada apenas em janeiro deste ano. E aí foi reaberta toda a discussão. Por quê? Porque, a todo rigor, o diferencial de alíquota é um novo tributo. Você tinha, então, o tributo interno, o ICMS interno, cobrado em operações interestaduais, destinadas a consumidor final, e passou a ter 2 tributos. O ICMS interestadual, devido à origem, e o diferencial de alíquota devido no destino. Mas alguns dos senhores podem dizer, bom, mas esse tributo já existia, e foi cobrado até 31 de dezembro de 2021. Então, qual que é a novidade aí? A novidade é a seguinte, ele foi mantido, ele deixou de ser válido, esse que é o grande paradoxo com que a gente se depara, deixou de ser válido desde a origem, desde o momento em que foi criado. Mas, por uma concessão do Supremo, ele permitiu que César cobrasse, ou ele reconheceu a cobrança por César durante todo esse período e estendeu essa cobrança inválida até 31 de dezembro de 2022.
Mas uma norma inválida continua sendo, digamos, não tem o efeito de afastar a novidade do tributo válido. E o tributo válido é aquele que passa a ser exigido a partir da lei complementar. Bom, por que eu faço toda essa digressão? Por quê? Porque se você tem um novo tributo sob a forma de DIFAL, esse novo tributo, de acordo com a Constituição Federal, se sujeita a duas, digamos assim, carências, né? Uma, o chamado princípio da anterioridade de 90 dias, e a outra, o princípio da anterioridade de exercício. Este segundo princípio diz o seguinte, que se você cria um tributo em determinado exercício, 2022, ele só poderá ser exigido no exercício seguinte, 2023, no nosso caso. Bom, aí voltemos, então, ao que aconteceu no final do ano. Lei complementar, projeto de lei complementar, não lei ainda, aprovado no Congresso, e lei complementar aprovada apenas em 2022, com a sanção do presidente da República. Vamos dizer cá entre nós que isso pareceu intencional, né? Por que o presidente não sancionou essa lei em dezembro? Não dá a impressão que isso aí foi de propósito, dentro desse contexto de guerra entre a presidência, entre o presidente e os governadores? Dá, né? Mas não vamos entrar em questão política aqui, que não nos interessa, né? Vamos dizer que o fato jurídico relevante é lei complementar aprovada apenas em 2022. Ora, se a lei complementar é a base de tudo que se segue, né, o prazo, a anterioridade tem que ser contada a partir dela também. Não adianta contar a partir de uma lei estadual que foi aprovada no apagar das luzes em 2021, de um convênio que foi aprovado também em 2021, mas apenas publicado em 2022. Tudo isso não conta, né? O marco temporal, a data de corte que tem que ser considerada, no nosso ponto de vista, é efetivamente janeiro de 2022. A partir dali é que você vai contar a anterioridade de 90 dias e a anterioridade do exercício. A própria lei complementar, diga-se de passagem, ela fez referência à necessidade de observância da anterioridade de 90 dias. E quanto a isso, até não tem havido grande discussão entre os estados. Vou citar apenas um exemplo. São Paulo, né, que é a origem e destino da maior parte das operações mercantis do Brasil, São Paulo já se conformou e baixou um ato normativo, uma portaria, agora me fugiu o nome do órgão, uma portaria de um órgão da Secretaria da Fazenda de São Paulo, dizendo o seguinte: o DIFAL só será cobrado a partir de 1º de abril de 2022. Mentira ou verdade? Não, é verdade aí. Tá? Mas eles mantêm o entendimento de que o diferencial pode ser cobrado em 2022, não se sujeita à anterioridade de exercício. Bom, os dois princípios se aplicam às mesmas situações. Se você aceita a anterioridade de 90 dias porque é um novo tributo, você não pode, contraditoriamente, rejeitar a anterioridade de exercício. Ele continua sendo um novo tributo para ambos os propósitos, para a aplicação de ambas as regras. Então, isso, como nós temos visto e já participado, tem gerado muitas discussões, né, muitos mandados de segurança, muitas ações ordinárias, e aí nós temos que ser francos, ora com liminares concedidas, ora com liminares rejeitadas. E é claro que a discussão disso não é simples, porque vamos imaginar uma empresa de comércio eletrônico que mantém operações em todo o Brasil. Ela tem que entrar com um mandado de segurança para o Estado. Não adianta entrar com uma medida judicial apenas onde ela tem a sede, a matriz ou a filial.
precisa entrar com um mandado de segurança para o Estado. Mas, enfim, é mais uma situação que mostra, né, o inferno tributário em que nós vivemos. Quando você acha que uma questão foi resolvida, ainda que tardiamente, essa questão é reaberta logo em seguida, por inépcia ou mesmo má vontade por parte do Executivo. Bom, segunda questão importante que foi julgada no final do ano passado. ICMS sobre fornecimento de energia elétrica e serviços de comunicação. Também é um caso paradigmático, porque esse ICMS sempre foi cobrado em alíquotas altas, por praticamente todos os estados. Né? Aqui no Paraná, a alíquota é 29%, né? Tanto sobre serviços de comunicação, de energia elétrica e fornecimento de combustíveis. Ou seja, é uma técnica dos estados de concentrar a arrecadação em poucos setores, fáceis de fiscalizar, sujeitos a regime de substituição tributária e assim por diante. O fato é que, sem dúvida nenhuma, essa tributação era excessiva. Mas o Supremo levou, considerando a Constituição de 88, levou 22 anos para dizer isso. Não, que 22? Agora estou me perdendo. 32 anos? 32 anos. Durante 32 anos, estados exigiram ICMS sobre combustíveis, sobre energia elétrica e comunicação, em alíquotas absurdas. Então, o Supremo, finalmente, em 2021, quase 2022, declarou a inconstitucionalidade desse excesso, e determinou que o doravante nós já vamos ver qual é. Determinou, então, que a alíquota válida seria a alíquota ordinária cobrada por cada estado, né, que é a alíquota no Paraná de 18%. Em outros estados é um pouco menor. Bom, qual que é o problema aí? Ótimo, vamos então, os contribuintes vão entrar com as ações pedindo a restituição do valor pago nos últimos 5 anos, né, na condição de contribuintes de fato, né, porque o contribuinte de direito é a companhia de energia elétrica, a companhia que presta serviços de comunicações, as refinarias e assim por diante. Então, na condição de contribuinte de fato, aquele que sofreu o ônus, o impacto disso, ele teria legitimidade para cobrar. Oba! Temos valores enormes aí a serem ressarcidos. Só que não, porque, mais uma vez, né, o Supremo usou o mecanismo da modulação. E usou de uma forma curiosíssima, né, porque, neste caso, ele determinou que, para as ações ajuizadas até 5 de fevereiro de 2021, há direito à recuperação do tributo pago nos últimos 5 anos. Por que foi utilizada essa data de corte, 5 de fevereiro de 2021? Porque esta foi a data de início do julgamento, não de conclusão do julgamento. É quando ocorreu a primeira sessão do STF em que se discutiu o tema. Depois houve pedido de vista por um ministro, depois por outro, e assim por diante. O Supremo nunca fez isso. Nos diversos casos, já não tão raros, né, em que o Supremo determinou ou aplicou a modulação, ele usou como data de corte a data de conclusão do julgamento. É o que se deu, por exemplo, no caso da COFINS. Aqui o Supremo foi mais além. Essa data de corte, para quem já tinha medida judicial ajuizada até 5 de fevereiro, é esta, 5 de fevereiro. E quem não tinha? Bom, aí a decisão é mais absurda ainda. Se você não tinha ajuizado a ação até 5 de fevereiro, mas a ajuizou depois, neste caso, o ICMS, nesta alíquota absurda, continuará sendo devido até 31 de dezembro
de 2023. Ou seja, por mais 2 anos, o ICMS inválido, conforme reconhecido pelo Supremo, continuará sendo exigido, continuará constando das faturas de energia elétrica, comunicação, das notas de aquisição de combustíveis, nas alíquotas absurdas até então aplicadas, salvo para as empresas que tinham ajuizado medidas judiciais até 5 de fevereiro de 2021. Então, respondendo francamente, adianta entrar com alguma ação a respeito disso? Não. Não há o menor ganho, não há a menor vantagem em ter-se ingressado com medida judicial a partir do dia 6 de fevereiro de 2021. Mais um caso em que o contribuinte ganha, mas não leva. O último tema que eu queria tratar, porque já extrapolamos muito a hora para encerramento do evento, e eu sei que não é fácil, nem para quem fala, nem para quem assiste esse formato de evento virtual, extremamente cansativo, fácil perder a atenção do que está ocorrendo, né? E difícil para quem fala, né? Falar com uma tela vazia não é fácil, não é, Alan? Estou vendo o Alan aqui, só estou vendo ele ao longo de toda a apresentação, e vice-versa, né? Vamos falar de uma boa notícia para os contribuintes do Paraná, né? Parcelamento especial de ICMS e Imposto sobre Doações, né? Foi instituído pela Lei 20.946 e alcança fatos geradores ocorridos, tributos relacionados a fatos geradores ocorridos até 31 de julho de 2021. Esses débitos poderão ser pagos, ser liquidados da seguinte maneira: à vista, com redução de até 80% de multa e juros. O principal e os juros, o principal integral e juros e multa reduzidos em até 80%. Não é em até, em 80%. Pagamento em até 60 parcelas. Redutor de juros e multa de 70%. Pagamento em até 120 parcelas. Redutor de juros e multa de 60%. E, finalmente, pagamento em até 180 parcelas. Redutor de 50% de juros e multa. O que é melhor, gente? Ter um redutor de 80% e ter que desembolsar à vista todo o resto, ou poder pagar o débito em até 15 anos com redutor de 50%. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto à resposta. É aproveitar esse super parcelamento em 15 anos e utilizar um redutor de 50% dos encargos moratórios. As parcelas sujeitas à incidência da taxa Selic. Como nós sabemos, a taxa Selic é um instrumento de política monetária e flutua de acordo com a necessidade maior ou menor de combate à inflação. Nesse momento, a taxa Selic está em alta, né? Mas é possível que, debelada aí a espiral inflacionária, ela baixe novamente. Então, no meu ponto de vista, não há a menor dúvida quanto ao melhor mecanismo para equacionamento de débitos de ICMS no estado do Paraná. 15 anos com redutor de 50%. E há mais um estímulo, né? Existe a possibilidade de pagamento de até 95% do débito com precatórios. Ou seja, você, além de ter os redutores, pode se valer de precatórios próprios ou de terceiros, né, a serem adquiridos por meio da chamada rodada de negociação, ou negociação direta com o fisco. Não adianta sair por aí comprando precatório, viu? Isso tem que ser formalizado, até para haver maior segurança, né, por meio dessa chamada rodada de negociação. Só que tem uma pegadinha, né? Nessa rodada,
precatório sofre um deságio de 5%, além do deságio que vai ser negociado com o vendedor, né, se o devedor do ICMS não for o próprio titular do precatório. E mais uma coisa, ele só poderá ser utilizado no pagamento da última parcela. Né? Então, vamos pegar um cenário. Você optar pelo parcelamento em 60 meses, certo? Você terá que pagar 60 parcelas, né? E na última você poderá usar o precatório. Então, bom, é possível fazer o parcelamento tão logo ele seja regulamentado. E passados aí, desde a lei que foi aprovada em final de dezembro de 2021, passados aí quase 2 meses, né, ainda não houve regulamentação da matéria. Então, precisa aguardar, isso deve ocorrer em breve. E quanto aos parcelamentos federais, minha gente? Bom, nós temos os parcelamentos previstos sob a modalidade de transação tributária, né, que é uma forma de parcelamento. É uma forma de parcelamento, ainda que não tenha esse nome. Tá? Então, nós temos vários parcelamentos especiais em aberto, cujo prazo para adesão termina agora no dia 25 de fevereiro, salvo os parcelamentos que envolvem as empresas do Simples Nacional, em que o prazo de adesão vai até 31 de março. Mas também nós temos que dizer que nenhum desses parcelamentos oferece muitos benefícios. Tá? Basicamente, estica um pouco o número de parcelas, o número ordinário é 60 meses, e alguns oferecem até 80, mas sem grandes redutores. Então, o que nós continuamos aguardando? Um refis de verdade. Há um projeto parado no Congresso, talvez ande esse ano, né? É o ano de agradar os contribuintes, talvez ande, apesar da grande resistência do Ministério da Economia. De resto, hoje não tem grande voz nesse assunto, felizmente. Eu confesso que, em geral, eu, como cidadão, não vejo com bons olhos esta multiplicação, essa sucessão de parcelamentos especiais. Mas vamos falar francamente, se houve algum momento em que a concessão do refis foi necessária, o momento é esse. Né? As empresas vêm sofrendo aí há mais de 2 anos com efeitos da crise. Né? Uma dificuldade enorme, né, para fazer frente às suas obrigações tributárias, trabalhistas, perante fornecedores. Então, é o momento de outorgar esse benefício, sem qualquer dúvida. E eu acredito que ele deve sair em breve. Eu quero agradecer a paciência de todos vocês. Né? Sei que não é fácil participar de um evento online. Né? E também agora quero passar a palavra ao nosso colega doutor Alessandro Panassolo para fazer um convite para vocês. Muito obrigado, Leonardo, Alan, enfim, todas as pessoas que estão aqui acompanhando o nosso evento hoje. Eu queria rapidamente convidá-los, agora no dia 24/2, às 16 horas, faremos o nosso evento, o Panorama Ambiental, justamente para tratar dos temas relevantes da área ambiental. Então, tudo que está ocorrendo no país em matéria de logística reversa, ESG, infrações administrativas, decisões judiciais, estaduais, federais, os principais temas hoje, né, para avaliação de riscos e oportunidades envolvendo a área ambiental, né, entre autorizações, licenciamentos, vão ser tratados nesse nosso evento agora, no dia 24. Eu queria convidá-los, tem muitos temas que nós estamos preparando, né, Alan e Leonardo, envolvendo também questões tributárias, né, um em especial da logística reversa, que eu acho que vai valer muito a pena. Eu sei que tem muitos contadores aqui, empresários, que já estão acompanhando, estão investindo, inclusive, tempo e recurso relacionado à logística reversa, e nós temos essa oportunidade, nesse evento, de discutir também algumas teses que podem ser interessantes aí e podem
em algum modo, oferecer uma oportunidade, inclusive financeira, né, Leonardo Viala. Era isso o convite, então, nós estamos disponibilizando o convite via as entidades, associações, nossos parceiros, e também via a nossa lista de e-mails e o nosso news, que vai semanalmente, e qualquer dúvida, qualquer orientação, o nosso time está à disposição. É isso, Leonardo, muito obrigado. Alessandro? Oi. Deixa eu só retomar. Oi, Leonardo. Alessandro, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Uhum. É dia 24 de março. Falou fevereiro? Oh. 24/2. 24/2 o nosso. Isso. 24/2. Isso mesmo. Ok. Tá bom? Tá bom. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a atenção de todos. Eu não sei se há dúvidas, né? Foram enviadas pelo chat. Tem alguma pergunta para a gente responder? Acho que não. Então, agradeço a presença de todos e vamos encerrar o evento aí, ficando à disposição, claro, para todos que tiverem interesse, trocar ideias acerca desses temas e outros temas. Muito obrigado pela atenção.